Olá, amigos do Esporte Debate. Estamos de volta com destaque esportivo aqui na TV Assembleia, canal 51.2. E que prazer e satisfação renovada estar com todos vocês aqui na tela da TV Assembleia. Aqui você já sabe, o esporte em dimensão maior na sua televisão. Gente, o Esporte Debate de hoje está simplesmente imperdível. E você vai ver. Motoclube empata com o Asa do Castelão e se complica na Série C do Brasileirão. Sampaio Corrêa vence o Cordino no Castelão e sai na frente na grande final do Campeonato Maranhense. Você vai ver ainda o desempenho dos nossos representantes, MAC e Cordino, na Série D. E mais, jogadores de Sampaio Corrêa, do Motoclube e trio de arbitragem recebem premiação de melhores do Campeonato Estadual 2017. Gente, tudo isso e muito mais na edição de hoje do Esporte Debate, que já está no ar. E para iniciarmos o Esporte Debate, o destaque para o Campeonato Maranhense, o polêmico Campeonato Maranhense de 2017, que parecia ser interminável. No primeiro jogo da decisão, a vantagem era do Cordino de Barra do Corda. E no jogo realizado no Castelão, o Sampaio Corrêa superou com dificuldades, mas venceu a equipe da Onça Pintada de Barra do Corda por 2-1. E desta forma, reverteu a vantagem que era da equipe interiorana. Foi o Sampaio que propôs o jogo nos dois tempos, mas a vitória do Tubarão só foi consolidada nos acréscimos, com um cara que tem um sobrenome bem tricolor, César Sampaio. Eu acredito que a gente teve o maior posse de bola, mas a gente levou um gol ali na bobeira ali, mas a gente não desistiu, né? O que é importante é isso e que a gente pode sair na frente dessa final. Mas antes dessa emoção maior nos minutos finais, o Sampaio começou a esquentar a partida logo no início. Aos 8 minutos do primeiro tempo, Esquerdinha cruzou e o Isaac livre cabeceou para o gol. Logo em seguida, o Sampaio quase faz o segundo com o Felipe Marques. O Cordino investia nos contra-ataques, mas sem sucesso. Nessa primeira etapa, a Onça só assustou nas cobranças de falta. No segundo tempo, a história se repetiu, mas para o Cordino. Na jogada do Pedro Guzmão, Henrique empatou. A arbitragem não marcou o impedimento e validou o gol do Henrique. Daí o Sampaio aumentou a pressão e a zaga do Cordino afastava o perigo como dava. Teve bate-rebate, mas terminou naquela atrapalhada. O Ricardo Maranhão ainda girou de primeira. E ainda jogadores caindo, pedindo assistência médica. E com isso a arbitragem deu mais 6 minutos de acréscimos. O suficiente para a troca de passes rápida de William e César Sampaio fazer o gol da vitória. Final de jogo, Sampaio 2, Cordino 1. Olha, e foi uma decisão sem muito brilho realizada no Estádio Castelão. Você sabe por quê? O público não atendeu ao chamamento do Sampaio Corrêa, que era o mandante, da equipe do Cordino do interior, uma das sensações do Campeonato Maranhense de Futebol. Mas você sabe por que o torcedor não foi? Pela falta de credibilidade da Federação Maranhense de Futebol e do campeonato como um todo. É claro que esta competição é o maior produto da Federação e do futebol do estado do Maranhão. Só que a guerra de liminares que foram travadas nos tribunais daqui de São Luís, de Justiça Desportiva e também no Rio de Janeiro, acabaram por paralisar a competição por mais de 40 dias. E com um tempo desse parado, prejudicou a equipe do Cordino, que vinha sendo a grande sensação da competição, o Sampaio Corrêa, que deveria ter feito um investimento logo no início, tanto para a decisão do Campeonato Estadual, mas também para o Campeonato Brasileiro, e é claro que atrapalhou bastante o planejamento estratégico dessas equipes. E com o campeonato paralisado, é claro que arrefeceu o ímpeto e a vontade do torcedor de ir aos estádios de futebol. E o que se viu foi um público pequeno. Em relação ao jogo, o Sampaio não fez uma partida igual àquela da decisão do segundo turno diante da própria equipe do Cordino, onde o Sampaio, sem o menor problema, venceu de goleada a representação interiorana. Mas é bom que se diga também que o Cordino não teve um desgaste
como naquele jogo da decisão do segundo turno aqui. Veio do Tocantins, enfrentou quase 2.000 quilômetros para chegar a São Luís e já enfrentar o Sampaio Corrêa. As situações foram diferentes. O que se viu no jogo foi o Gordino jogando no limite das suas possibilidades e o Sampaio errando bastante na articulação no meio-campo. Se bem que a gente tem que destacar que a arbitragem não anda bem no Campeonato Maranhense, a nível de Brasil também são grandes as reclamações e aqui no futebol do Maranhão não está distante também. Tivemos erro, o gol do Gordino, por exemplo, impedimento, até clamoroso, que não foi dado pela arbitragem. O Sampaio reclama de uma penalidade máxima que não foi observada pela arbitragem. Erros à parte, o Sampaio ganhou o jogo já nos acréscimos. A vitória foi importantíssima porque deixa a equipe tricolor agora com a possibilidade de jogar por um empate no último jogo do campeonato, portanto, em sua decisão, diante da equipe do Gordino. E com o elenco que tem hoje mais equilibrado, tecnicamente melhor, o Sampaio tem uma vantagem que eu diria é considerável a essa altura dos acontecimentos para tentar a conquista do campeonato. Já o Gordino vai precisar de muita superação para chegar à conquista do Campeonato Maranhense. De última hora, sempre assim no futebol do Maranhão, a final do Campeonato Estadual estava marcada para a próxima quinta-feira, dia 22. Você sabe o que aconteceu? Talvez a federação não tenha lembrado que a CBF havia programado para a cidade de Imperatriz, Estádio Municipal Frei Fã da Badia, o jogo do JV Lideral pelo Campeonato Nacional Feminino. E como prevalece as competições nacionais em detrimento das estaduais, a nível de Confederação Brasileira de Futebol, a CBF não abriu mão. A partida do JV Lideral vai acontecer às 8h15 do dia 22 à noite, na cidade, portanto, de Imperatriz. Já o jogo entre o Sampaio, aí a federação deve homologar nas próximas horas a partida para o dia 29, dia de São Pedro, na cidade de Imperatriz ou Barra do Corda. Por que pode ser realizado em Barra do Corda, já que a federação disse que o estádio não tinha condições? É que com esse tempo maior, saindo do dia 22 para o dia 29, a direção do Gordino e a prefeitura da cidade de Barra do Corda ganharam um tempo para preparar os laudos técnicos junto às instituições credenciadas e apresentar novos laudos técnicos à Federação Maranhense de Futebol, que já havia vetado o estádio, por isso tirou de Barra do Corda a decisão do campeonato para levar para a cidade de Imperatriz. O curioso é que, por exemplo, a equipe de reportagem aqui da TV Assembleia, veja que prejuízo, já se deslocando para a cidade de Imperatriz porque estava marcado o jogo para o dia 22, às 8h15 da noite. E agora está na estrada, a equipe, né? Já se aproximando de Imperatriz e o jogo não vai ser mais dia 22. Observem o prejuízo que causa à imprensa, ao torcedor, aos clubes e à própria competição que perde totalmente a sua credibilidade. É lamentável que o futebol do estado do Maranhão esteja atravessando esse problema gravíssimo de falta de organização, falta de credibilidade. O jogo, portanto, deverá acontecer dia 29 de junho em Imperatriz. Isso se a equipe do Gordino de Barra do Corda não tiver validado os laudos para que o estádio Leandrão, na cidade de Barra do Corda, possa ser liberado para a grande decisão do Campeonato Maranhense. É só confusão e não dá para a gente esticar os comentários, não dá para falar muito mais em relação ao futebol do Maranhão, porque a cada hora a gente está tendo que mudar. Lamentavelmente, é um campeonato que vem de um insucesso muito grande, principalmente da parte administrativa. É terrível o que aconteceu neste ano de 2017 para o futebol do estado do Maranhão. Sem dúvida nenhuma, um prejuízo que o torcedor só se afasta do estádio e do futebol. O que é lamentável, porque Sampaio, Moto, Maranhão, Gordino precisam muito do apoio dos seus torcedores. Depois do intervalo, vamos destacar a premiação aos melhores do Campeonato Estadual 2017, destinada pela TV Assembleia e Rádio Assembleia. É claro, destacando os grandes destaques da temporada de 2017. Você vai ver a entrega ao Sampaio, ao Motoclube e também o melhor trio de arbitragem do Campeonato Maranhense da presente temporada. É rapidinho, segura aí que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta com o Esporte em Debate. Na semana passada, você viu o começo da entrega dos prêmios da TV e Rádio Assembleia, os melhores do Campeonato Maranhense. Nós entendemos que aqueles que fizeram jus dentro de campo mereciam um destaque e homenagear é sempre um ato de reconhecer. Por isso, a TV e Rádio Assembleia iniciaram a entrega dos jogadores do Gordino que se destacaram na temporada e também a comissão técnica, artilheiro, destaque, o craque da competição, Ulisses, que ficou muito emocionado. E você vai ver agora como foi a entrega aos jogadores do Motoclube de São Luís, que fizeram bonito no Campeonato Maranhense de 2017.
E a equipe do Esporte em Debate continua a sua série de homenagens aos craques do Estadual 2017. Desta vez, nós viemos até o hotel onde está concentrada a equipe do Motoclube para homenagear Vinícius Paquetá e o nosso amigo Felipe Dias. E os craques estavam concentrados, mas a gente deu um jeitinho. Ganhamos uma força da Joyce, psicóloga do time, e conseguimos falar com eles. Vinícius Paquetá levou a melhor no ataque. Foi escolhido o melhor atacante do Estadual 2017. Primeiramente, eu quero agradecer à emissora, né? Isso é importante para nós atletas aqui até da região aqui, o reconhecimento do bom trabalho. Como você falou, infelizmente, a justiça não foi feita adequadamente, da maneira que deveria ser feita, mas futebol a gente sabe que é assim, acontece em outros campeonatos e acabou de acontecer aqui com a gente, mas já que estamos fora, ficamos de fora da fase final, e agradecer mesmo pela consideração, isso aqui é um apoio para nós, isso aqui estimula a gente a correr mais atrás do nosso futuro. E a emissora está de parabéns aí pela premiação, muito obrigado. O craque tem bagagem, viu? Eu comecei com 13 anos de idade no Clube de Regatas do Flamengo, onde eu fiquei lá durante 7 anos, joguei do Mirim até o último ano de juniores. De lá eu fui para fora do Brasil, joguei em Portugal, fiquei um tempo lá, voltei, fui para Marília, São Paulo, fui para o Mojimirim, tive uma época no Goitacás lá do Rio de Janeiro, Sampaio Corrêa do Rio de Janeiro também. E eu vim para cá agora no Campus Atlético, uma equipe nova lá no Rio de Janeiro, qual a gente subiu para a primeira divisão, e aí eu vim emprestado para cá para o Moto. E hoje me encontro aqui, fico feliz pela torcida também, que me abraçou também aqui nesse clube. E essa é um pouquinho da minha trajetória, e creio que daqui para frente vai ser coisas melhores a acontecer. O rubro-negro ainda se saiu bem com Felipe Dias, o melhor volante do estadual. Honrado, né? Agradeço aí pelo prêmio, muito satisfeito, fico feliz. Como você falou, né? O campeonato que foi meio conturbado mesmo, a gente também não foi muito bem no primeiro turno, no segundo turno a gente deu uma melhorada, só que infelizmente a gente ficou de fora aí das finais aí, pelo que aconteceu, todo mundo viu. Mas fico satisfeito, fico feliz aí. Isso mostra que o trabalho está sendo reconhecido. E obrigado aí mais uma vez aí. Agora vamos acompanhar como foi a entrega aos jogadores do Sampaio Corrêa, da Bolívia Querida, que brilharam na temporada 2017 no Campeonato Maranhense. Já que o objetivo é homenagear, aqui estamos nós. A equipe do Esporte em Debate veio desta vez até o centro de treinamento do Sampaio Corrêa Futebol Clube. Para quê? Para entregar a premiação dos destaques de 2017. E aqui na Bolívia Querida vão ficar 4 troféus, confere aí. O zagueirão Fredson foi o primeiro a receber o troféu. Meu agradecimento fica aqui, né, pela campanha que eu venho fazendo aí, pela equipe do Sampaio, e agradecendo a essa equipe que tem me apoiado bastante. E é isso aí, é o que eu quero fazer história aqui no Sampaio e poder ajudar muito essa equipe ainda. Depois foi a vez do boliviano Valderrama. Ele foi eleito o segundo volante destaque de 2017. Olha só a cabeleira dessa figura. E fico feliz pelo reconhecimento do meu trabalho. Espero estar sempre ajudando da melhor maneira possível para ir em busca de bons resultados. Resultados coletivos, onde o individual sempre vai aparecer, né? E graças a Deus fui feliz de estar aparecendo um prêmio individual. E agradecer a todos que votaram. Muito obrigado. O lateral esquerdo, Esquerdinha, também levou a melhor. Só agradece, né, cara? Quando vem coisas boas, a gente só agradece, principalmente quando a gente é reconhecido pelo trabalho. Eu acho que isso aqui não é só meu, é de todo o elenco, todos os jogadores com certeza me ajudaram para isso e eu só tenho que agradecer. E por último, não menos premiado, o craque Iltinho, escolhido o melhor meia-direita do Maranhense 2017. Verdade, só tenho que agradecer a Deus, os meus familiares e ter mais foco aí que vai dar tudo certo aí, que fé em Deus. Olha, não só de críticas vivem os árbitros, né? Eles têm uma função que é um pouco inglória, não é verdade? Apitar jogos, às vezes ser xingado, criticado em demasia ou às vezes acertadamente, mas enfim, aqueles que foram escolhidos por uma comissão técnica de radialistas e jornalistas da Rádio e TV Assembleia, eles alçaram voos maiores dentro do Campeonato Maranhense de Futebol e conquistaram, dentro de campo, com o seu trabalho, esse destaque, sem dúvida nenhuma. O reconhecimento da Rádio e da TV Assembleia foi sentido de perto em nossa reportagem
com os árbitros que foram apontados como os grandes destaques do Estadual 2017. E nós viemos até o Palácio dos Esportes porque chegou a vez de homenagear aqueles profissionais que não estão tão acostumados com homenagens, que trabalham dentro das 4 linhas e, na verdade, só são destacados quando não erram. Chegou a vez dos árbitros e assistentes destaques do Estadual 2017. Myron Frederico dos Reis foi eleito o melhor árbitro do Estadual 2017. A gente fica muito feliz por essa iniciativa de vocês, porque isso coroa o nosso trabalho, não só nosso como árbitro, mas de toda a comissão, da federação, de todo aquele que direto ou indiretamente contribuiu para que a gente estivesse ali dentro do campo, e a gente fica muito grato por isso, né? E fica aqui até um pedido que vocês não desistam, que vocês continuem fazendo isso de forma permanente de todo ano, que não seja eu, mas que seja outro profissional da arbitragem que esteja aqui recebendo esse troféu, porque isso aqui sim coroa, isso aqui vale a pena, nos motiva, nos faz acreditar de que tem alguém olhando por nós além de Deus, né? Porque é muito difícil, a gente são 3 treinos durante a semana, a gente deixa família, deixa trabalho para estar aqui, viagens, enfim, e a gente abre mão de muita coisa por uma paixão, porque o custo-benefício eu garanto a vocês que é 0. Em seguida, o destaque foi para Elson Silva, melhor primeiro assistente. Para mim é uma honra, né? Primeira vez ao longo dos anos que a gente vem trabalhando aí com esforço, com dedicação, e a gente fica lisonjeado, né? Receber um troféu desse, dizer que nós somos lembrados, é gratificante, entendeu? E agradecer não só a TV em si, mas também toda a comissão que apostou no trabalho, que vem fazendo um trabalho corretamente, certo, e a gente está aí para somar cada vez mais e honrar essa camisa que a gente veste, que é a arbitragem. O nosso segundo assistente é da cidade de Bacabal. O nome da fera é Fernando Santos. Ele não pôde comparecer, mas foi bem representado pelo vice-presidente da Comissão de Árbitros do Maranhão. Agradeço, estou agradecendo em nome dele, ele mandou agradecer a TV Assembleia. O Antônio Fernando Santos foi um companheiro meu, trabalhamos juntos na arbitragem, hoje eu faço parte, sou vice-presidente da comissão, faço parte junto com o Marcelo Filho, e o Fernando tem 41 anos de idade hoje, continua no quadro da Federação Maranhense, continua no quadro da CBF, é um dos bons assistentes que nós temos. Infelizmente não deu para ele vir porque ele mora na cidade de Bacabal, tem seus outros afazeres, mas ele mandou agradecer e muito esse prêmio. Olha, sem dúvida nenhuma, principalmente esse trio capitaneado pelo Myron, foi um trio que jogos apitou do Campeonato Maranhense de Futebol e sem aquela pressão ou por parte da mídia e do próprio grupo de torcedores, tanto a torcida de Sampaio, de Moto, de Maranhão, das equipes do interior, Imperatriz, Cordino, você não viu muitas críticas a essa arbitragem. Esse trio aí, sem dúvida nenhuma, foi o trio de ouro do Campeonato Maranhense e por isso recebeu a sua premiação no Palácio dos Esportes, né, sede da Federação, do Tribunal de Justiça Esportiva, também da Associação dos Cronistas e Locutores Esportivos do Maranhão, e lá também funciona o escritório do Motoclube de São Luís. Então, parabéns a todos. A nossa intenção foi justamente massagear o ego daqueles que fizeram por onde, dentro de campo, seu trabalho no Campeonato Maranhense, mesmo com os imbrólios, com as polêmicas do Campeonato Estadual, mas assim, o que se comemorar em relação ao trabalho dos apitadores, em relação às equipes do Cordino, que foi um dos grandes destaques do Campeonato Estadual, do Sampaio, do Moto, do Maranhão, aqueles que conquistaram destaque numa competição que não teve o brilho que deveria ter, porque essa competição tem uma importância fantástica para o futebol do Maranhão. É através do Campeonato Maranhense, por exemplo, que você conhece os representantes do Maranhão na Copa do Brasil, na Copa do Nordeste, no Campeonato Brasileiro da Série D, que é a 4ª divisão. Ela deveria ter, sem dúvida nenhuma, por parte da federação, um tratamento bem diferente no aspecto de um planejamento estratégico. Não houve. A organização foi o ponto baixo, mas dentro de campo, esses que foram homenageados merecem, sem dúvida nenhuma, o reconhecimento por tudo aquilo que fizeram dentro das 4 linhas e alguns fora dela também. Depois do intervalo, vamos destacar o Campeonato Brasileiro aqui no Esporte em Debate. Olha, a rodada do final de semana teve a vitória do Cordino. A derrota de virada do Maranhão Atlético Clube para o River. E na Série C do Campeonato Nacional, Sampaio e Moto ficaram devendo no final de semana. Segura aí que daqui a pouco a gente volta. Campeonato Brasileiro da Série C. Se esperava muito mais do Motoclube no Estádio Castelão no jogo diante do Asa de Arapiraca.
O Papão do Norte saiu na frente com um belíssimo gol do Vitinho, mas não segurou a onda, permitiu o empate da equipe do Asa. E olha que no segundo tempo a coisa poderia ter ficado pior. Veja como foi o jogo na reportagem de João Pinheiro e Gregório Dantas. Motoclube Asa de Arapiraca entraram em campo para menos de 3.000 pessoas em uma tarde de sol muito forte em São Luís. O primeiro tempo foi muito fraco e de forte marcação no meio de campo, com as duas equipes errando muitos passes, exagerando na quantidade de faltas. Aos 8 minutos, o golaço de Vitinho em uma cobrança de escanteio curto foi um dos raros momentos de inspiração em campo. O camisa 7 do Moto recebeu belo cruzamento do lateral Bebeto e de voleio abriu o placar no Estádio Castelão. Aos 13 minutos, foi a vez do Asa reagir. O atacante Leandro Kivel, com passagem de sucesso pelo Sampaio Corrêa, acertou um belo chute para a grande defesa do goleiro Márcio Arantes. O jogo seguiu morno e a primeira etapa terminou 1-0 para o Papão do Norte. O segundo tempo começou completamente diferente. As alterações feitas pelo técnico Marcelo Vilar, ex-motoclube, que fazia sua estreia pelo time alagoano, surtiram efeito. Aos 15 minutos, em uma cobrança de lateral que lembrou muito a jogada do Palmeiras de Cuca, o centroavante Leandro Kivel lembrou seus tempos de Sampaio Corrêa e marcou um lindo gol sem pulo e sem chances para Márcio Arantes. Era o empate do Asa. A gente veio aqui com o intuito de conseguir 3 pontos. Viemos fechado porque a equipe do Moto é uma equipe rápida. Consegui fazer esse gol para ajudar a equipe, mas a equipe teve méritos até para vencer o jogo. Se vocês forem ver os melhores momentos, a gente saiu 3 vezes na cara a cara com o goleiro e o goleiro defendeu 3 vezes. No segundo tempo só deu a gente. Eu acho que hoje o Asa conseguiu defender bem e conseguiu jogar futebol. Posse de bola a gente teve, disposição da equipe. Eu acho que é isso aí. É um passo para a gente começar a jogar um futebol melhor. Aos 16 minutos, Kivel fez um lindo lançamento para o outro ex-Sampaio, o atacante Julian, que pegou de primeira e a bola beliscou o travessão. Logo depois, o Asa perdeu mais uma chance de gol. Desta vez foi o camisa 15, Djalma, que chutou fraco para a fácil defesa de Márcio Arantes. O centroavante do Asa ainda teve mais uma chance. Kivel chutou rasteiro e cruzado, para mais uma grande defesa do goleiro do Moto. No final da partida, as duas equipes se lançaram ao ataque, em busca do resultado positivo. E pela esquerda, Tony Galego desperdiçou a última chance do Moto, mandando a bola por cima do gol. Felizmente a gente, mais uma vez, fomos punidos um pouco com falta de sorte, né? A gente trabalhou para os gols saírem. A prova tá que a gente criou bastante, a gente atacou, a gente ofendeu um pouco mais no segundo tempo, né? A gente, devido à necessidade de fazer mais um gol para deixar o placar elástico, a gente foi para cima, depois tomamos o gol que não esperávamos, aí foi que tivemos que ir para cima mesmo, um pouco desorganizado, mas tivemos que ir, atacamos, tentamos. Infelizmente a bola não entrou, mas para mudar a situação aí é só trabalho mesmo. Continuar trabalhando, sabe o quanto que é difícil essa Série C. Infelizmente esses 2 jogos em casa não aconteceu o que a gente queria, mas ainda tem bastante jogos pela frente. Saímos 2 jogos agora para fora e até o mesmo pensamento, continuar trabalhando e que tem nada perdido. A gente sabe de onde a gente errou, continuar trabalhando em cima dos erros. E após mais um empate, jogando aqui no Estádio Castelão por 1-1, o Motoclube viaja para Belém, onde vai enfrentar o Clube do Remo e precisa muito da vitória para se reabilitar na Série C do Campeonato Brasileiro. Olha, ninguém aguenta mais o técnico do Moto, Leston Júnior, todo o tempo com um discurso alinhado, politicamente correto, o time vem evoluindo, o time vem melhorando, desde que eu cheguei aqui encontrei de uma forma, hoje o Moto vive um outro momento, conversa fiada para boi dormir. O que o torcedor quer ver são os resultados. E esses resultados até aqui o Moto não vem apresentando no Campeonato Brasileiro da Série C. Está nas últimas posições, é bom lembrar que os 2 últimos do Grupo A e os 2 últimos do Grupo B, eles cairão automaticamente para a Série D do Campeonato Brasileiro no ano de 2018. E é justamente isso que todos nós não queremos ver com o time do Moto. O time do meio campo para frente não consegue criar. A saída do Marcos Paulo, né, que ninguém sabe o que está acontecendo com ele, porque nunca mais jogou, nunca mais foi aproveitado,
O Valber, por exemplo, fez 1 ou 2 jogos de uma atuação razoável para boa. Diria que em um jogo ele brilhou bastante com a camisa do Moto nesse Campeonato Brasileiro, depois desapareceu completamente. E o ataque, ele não vem sendo municiado da forma que deveria. O Moto dentro de casa tem dificuldades para propor o jogo, o Moto tem dificuldades para criar, e o que se viu no segundo tempo, principalmente, no primeiro tempo o Moto teve maior volume, mas não soube traduzir esse volume em bolas no gol do adversário, em oportunidades mais claras, reais e com exatidão na finalização. Isso não aconteceu. No segundo tempo, a gente viu que a equipe do Asa cresceu, em alguns momentos houve a parte técnica e tática no primeiro tempo do equilíbrio, depois no segundo tempo ele teve uma melhora considerável, a equipe do Asa de Arapiraca, e em alguns momentos suplantou o time do Moto no segundo tempo da partida, levando o goleiro Márcio Arantes a fazer algumas defesas espetaculares, salvando a representação rubro-negra, que teve, por parte do Vitinho, um belo gol, sem dúvida nenhuma, mas, por exemplo, eu não entendo porque Moto, Sampaio, Maranhão Atlético Clube, que são as maiores forças do nosso futebol, deixa, por exemplo, um jogador como Leandro Kivo lá no Asa de Arapiraca. Ele já teve, inclusive, no Sampaio Corrêa, foi goleador quando esteve no Sampaio, mas hoje, ao que parece, não foi visto pelas diretorias de Moto, de Sampaio e de Maranhão. Um jogador com esse potencial, ele vem numa série de 3 jogos marcando gol, 3 gols consecutivos com a camisa do Asa, um jogador que poderia estar aqui no Moto, no Sampaio, no Maranhão Atlético Clube, ajudando as nossas equipes. Nós precisamos melhorar também no aspecto de contratação. Eu sei que dinheiro está difícil, recursos financeiros são escassos para as nossas equipes, mas na hora de contratar, a gente precisa melhorar essa qualidade na contratação. Eu vejo hoje o Moto uma situação muito complicada. É claro que nós estamos na 6ª rodada, partindo para a 6ª rodada, vai terminar a fase ida e nós vamos ter mais 9 jogos para cada um, mas à medida que o tempo vai passando e que os resultados começam a não chegar, abre-se uma preocupação, o sinal de alerta tem que estar ligado. A diretoria do Moto precisa analisar essa situação da comissão técnica, o que está faltando para o Lestor Júnior melhorar essa qualidade da representação rubro-negra, porque até aqui o Moto não corresponde à expectativa, principalmente do seu torcedor. É bem verdade que o torcedor do Moto está devendo. É bem verdade que o torcedor não vem contribuindo da forma que deveria. Mas uma equipe bem faz com que o torcedor esteja presente dentro do estádio de futebol. E às vezes a gente conversa com o torcedor, mas por que não está indo? Por que o torcedor? Juraci, mas falta qualidade às nossas equipes. E isso o torcedor tem razão. Agora, para ter essa qualidade, é preciso que o torcedor também pague o seu ingresso, cobre, mas cobre dentro do estádio de futebol, que vai ser bem melhor. No outro jogo da Série C, envolvendo a equipe do futebol do Maranhão, o Sampaio, no domingo, perdeu em Fortaleza para a equipe do Tricolor do Pici por 3-0. Quem não assistiu o jogo, não acompanhou de perto, entende que o Fortaleza foi soberano, que dominou completamente, que goleou o time do Sampaio Corrêa com uma supremacia incrível. Lê do engano. O Sampaio Corrêa, inclusive, poderia ter aproveitado um jogador a mais que teve numa parte do primeiro tempo e boa parte no segundo tempo, para fazer com que a sua equipe conseguisse chegar com facilidade ao gol adversário. Mesmo com um homem a menos, o Everton foi expulso e acertadamente pela arbitragem lá em Fortaleza, a equipe comandada pelo Bonamigo, ela teve uma estrutura técnica e tática que anulou a chegada do Sampaio dentro da grande área. O Sampaio chegava até ali fora da grande área bem, mas não conseguiu ser contundente a ponto de fazer com que o domínio e o volume de jogo que tivera, principalmente a partir da expulsão, fosse concretizado com gols. O Sampaio não conseguiu chegar. Muito pelo contrário, no segundo tempo, logo a 2 minutos, o Sampaio tomou um gol. E aqui quero falar da defesa do Sampaio Corrêa e do goleiro Alex Alves. Miolo de zaga do Sampaio, o Fredson e o Maracás. Um joga muito distante do outro. O segundo gol, por exemplo, foi uma falha do goleiro Alex Alves, que perdeu o tempo de bola, saiu muito mal, e o atacante estava sozinho, porque os 2 zagueiros estavam muito distantes, o Maracás, que joga pelo lado esquerdo, e o Fredson pelo lado direito. Não houve sequer cobertura e o goleiro saiu de maneira atabalhoada, não viu nada e de cabeça fez o segundo gol. O terceiro, o goleiro acabou rebatendo e a partir da expulsão aos 30 minutos do segundo tempo do Meia e o Tinho, expulsão rigorosa da arbitragem, que quis compensar o ato de ter expulso no primeiro tempo o jogador Everton do time do Fortaleza, um ato caseiro, ele expulsou aos 30 minutos, no lance que o Tinho chegou, é bem verdade que levantou a perna, jogo perigoso, mas ele não fez o movimento até o final, ele retirou, poderia ter tomado um cartão amarelo, seria mais justo, mas a expulsão me pareceu muito rigorosa por parte da arbitragem.
Após a expulsão do Iltinho, o Sampaio se desorganizou em campo. Até mesmo porque o treinador acabou sendo excluído da área técnica porque reclamou de uma falta que aconteceu na borda do gramado. O Sampaio se desarticulou completamente em 2 contra-ataques. Eles acabaram matando o jogo, fazendo 3-0 com absoluta facilidade a partir daí. Agora, os 3 gols me pareceram falta de competência do goleiro Alex Alves, que não tem condição de vestir a camisa número 1 como titular do Sampaio Corrêa. O presidente do Sampaio Corrêa, Sérgio Frota, sabe disso. O Sampaio deve fazer investimento, eu sei que o dinheiro está difícil, mas não dá para o Alex Alves ser o titular do gol do Sampaio. Os 3 gols, o primeiro, ele teve uma cabeçada nas mãos, acabou batendo roupa, largou. O atacante acabou botando para o fundo do gol. O segundo, ele saiu fora de tempo. O terceiro, ele rebateu para frente da área, quando é do manual do goleiro não rebater para frente da pequena área. Ele acabou fazendo isso, o Sampaio tomou o terceiro gol. Vai partir para 2 jogos em casa. E a partir daí, o Sampaio não pode mais perder os pontos que perdera jogando dentro de casa no Estádio Castelão, porque a sua situação vai ficar muito complicada. Aliás, o Sampaio, em um dos jogos que vai ter pelo Campeonato Brasileiro no final de semana, há um conflito de interesse. A Série C, por exemplo, pode conflitar com a Série D. É que o jogo do Maranhão, na última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, está marcado para o domingo às 18 horas, Estádio Municipal Nilzinho Santos. E não avisaram a CBF que o estádio não recebe jogos à noite porque a iluminação não está pronta. Com isso, ou o Sampaio joga às 4 da tarde no Castelão e o Maranhão às 18, ou o jogo do Sampaio sai do domingo e vai para a segunda-feira. Ou até mesmo uma antecipação para sábado, já que o Motoclube jogará diante do Clube do Remo no sábado que vem, à noite, na cidade de Belém. Falta a federação e hoje ela deve dar essa definição para a Confederação Brasileira de Futebol. Na verdade, ela vai comunicar e a CBF vai homologar ou não o jogo sendo retirado do domingo para a segunda-feira do Sampaio Corrêa. Já que o jogo do Maranhão, por ser a última rodada de uma fase de classificação, dificilmente a CBF vai querer mexer nessa programação, porque os outros jogos também serão realizados na Série D, no próximo final de semana, às 18 horas. Envolve Cordino, que joga em Macapá diante da equipe do Santos, e o Maranhão, que recebe o Potiguar pela Série D. Por falar em Campeonato Brasileiro da Série D, a rodada não foi boa para a equipe atleticana. O Maranhão tinha até uma expectativa de se classificar por antecipação. Porque nos últimos 2 jogos a equipe perdeu as 2 partidas e nos momentos finais, tomar gols nos últimos minutos é falta de competência e descuido do sistema defensivo. O time não estava ligado. Tomou um gol no finalzinho contra o Guarani, quando empatava, e era um grande resultado lá em Sobral. E neste final de semana levou o segundo gol de uma virada. O Maranhão fez 1-0 com o Alenilson, tomou o gol de empate e já nos momentos finais, nos acréscimos, tomou o gol da virada. Foi terrível, porque o Maranhão tem 7 pontos, a equipe do River tem 9, o Guarani também está à frente na primeira colocação e para a última rodada, o Maranhão não tem mais possibilidade de atingir a primeira colocação. Vai tentar buscar a segunda, já que 15 segundos colocados se classificarão para a segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série D. E o Maranhão está nessa expectativa. Se vencer o jogo do Potiguar, que é o último colocado e o saco de pancadas do grupo nessa Série D do Campeonato Brasileiro, no grupo A5, o Maranhão tem grandes possibilidades de alcançar a classificação para a segunda fase. Do contrário, poderá ficar de fora. É vencer ou vencer para o time atleticano no próximo final de semana, em jogo que será no Castelão, porque o Estádio Municipal Nilzinho Santos não tem iluminação. Por isso, a partida teria que ser realizada à tarde. Até aqui, a CBF não se manifestou e a Federação Maranhense de Futebol é que nas próximas horas vai fazer esse comunicado à Confederação Brasileira de Futebol. Se bem que já deveria ter feito há muito tempo, porque os laudos técnicos foram entregues pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer na semana passada. Como a federação não tem organização, planejamento absolutamente, vai deixar para a última hora. Já o Cordino, de Barra do Corda, foi a única equipe que conseguiu a vitória no final de semana. Venceu o Altos por 2-1. Com esse resultado, o Cordino ainda tem possibilidades remotas, mas tem. Vai ter que ganhar e ganhar bem. O Santos, que vem muito bem na competição, lá no Estádio Zerão, em Macapá. Tarefa inglória, indigesta, mas o Cordino tem possibilidade sim de chegar na última rodada e quem sabe conquistar a classificação para a próxima fase do Campeonato Brasileiro. Mas na Série D, o Cordino foi muito diferente até aqui do Cordino, que foi a grande sensação do Campeonato Maranhense, conquistando o primeiro turno, chegando à decisão do segundo e hoje estando na decisão do campeonato. Perdeu o jogo por 2-1 para o Sampaio, mas tem grandes possibilidades em vencer no jogo de conquistar o título da temporada 2017. A gente espera que nas próximas rodadas a situação do futebol do Maranhão possa melhorar. Porque o Sampaio, por exemplo, caiu uma posição e é o 6º colocado hoje da Série C.
É claro que tem 2 jogos para fazer em casa, vencendo os 2 jogos, o Sampaio vai estar entre os 4. Pelo menos é essa a expectativa no chamado G4 da Série C. O Moto precisa dar uma guinada de 360 graus, a partir da consciência e da eficiência do trabalho da comissão técnica, do Leston Júnior, que até aqui tem falado muito em evolução, mas dentro de campo os resultados não apontam para uma evolução da equipe rubro-negra. Muito pelo contrário, o time perdeu mais 2 pontos jogando em casa diante da equipe do Asa, que também não vive um bom momento nessa Série C do Campeonato Brasileiro. Já na Série D, a possibilidade é de que pelo menos um conquiste a classificação. A expectativa ainda é grande em torno do Maranhão, se bem que a equipe teve uma grande largada na competição, mas o decréscimo de produção vem assustando da equipe comandada pelo técnico Rui Scarpino. Saiu da ponte do Estreito dos Mosquitos, o Maranhão não vem conseguindo brilhar na Série D do Campeonato Brasileiro, o que é lamentável porque o início foi promissor da representação atleticana. Gente, estamos chegando ao final do Esporte em Debate de hoje e a sua participação para nós que fazemos aqui o Esporte em Debate da TV Assembleia é fundamental. Você pode participar através dos canais de interação que estão aparecendo aqui no seu vídeo, através do nosso site al.ma.leg.br/TV. Você manda a sua sugestão, a sua crítica, a sua participação é de fundamental importância para todos nós que fazemos a TV Assembleia. Ou você pode ligar, o telefone é o 3269, está aparecendo aqui no seu vídeo, 3200. Você pode também sugerir pautas, futebol no seu bairro, na sua cidade, enfim, na região metropolitana, que a equipe da TV Assembleia vai cobrir e nós vamos mostrar aqui no canal 51.2. Lembrando que toda terça-feira, às 7h30, tem a representação do Esporte e Debate aqui na TV Assembleia. E a nova reprise também às 14h30. Toda segunda-feira o encontro está marcado entre nós, às 8 da noite, aqui na TV Assembleia. Um forte abraço e até a próxima.